Vamos tratar do tema liberdade, um tema recorrente, mas que nunca se esgota. E para começar, vou trazer a poesia O Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Armas num galho de árvore o alçapão, e em breve uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dás-lhe então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dás-lhe alpiste, água fresca, ovos e tudo. Por que é que, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, gorjeando apenas sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez teus ouvidos escutassem este cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro na livre mata em que voar me viste. Tenho água fresca no recanto escuro da selva em que nasci. Da mata entre os verdores tenho frutos e flores sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de ter perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido e escondido. Solta-me ao vento e ao sol, com que direito a escravidão me obrigas? Quero saudar as pompas do arrebol, quero ao cair da tarde entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria se pudesse falar, e a tua alma, criança, tremendo, vendo tanta afeição, e a tua mão, tremendo, lhe abriria a porta da prisão. Mas foi só para introduzir o tema liberdade. E aí eu pergunto, afinal o tema liberdade é um tema recorrente, mas ele nunca se esgota, não é verdade? O que é a liberdade, afinal de contas? É uma condição de ser livre, de querer, de poder, de opinar, de pensar, de agir, de não agir, de permanecer na inatividade, de poder escolher, pensar. Podemos afirmar que o ser livre do pássaro é análogo ao ser livre do homem? Aí nós vamos cair naqueles conceitos, né? Determinismo, liberdade. O que é o determinismo? Cientificamente, é um princípio que, segundo o qual tudo que existe, os fenômenos, são regidos por leis. Por leis científicas, leis da natureza, ou por leis criadas pelo homem. Como doutrina filosófica, segundo Japiaçu e Marcondes,
O determinismo é uma doutrina filosófica que implica a negação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio refere-se à liberdade. O determinismo é o oposto, segundo a qual tudo no universo, inclusive a vontade humana, está submetido à necessidade. Uma necessidade, ou seja, uma causa necessária que dá origem a esses fenômenos. Mas, considerando a liberdade, o ser livre do pássaro e o ser livre do homem, o que a gente pode depreender é que o pássaro, por determinismo, ele é um ser alado. E o homem? O pássaro é um ser alado e não pode ser de outro jeito. O homem não. O homem não é um ser alado, mas ele é um ser livre, inteligente, racional, e por essa razão, com a sua inteligência, com a sua racionalidade, ele pode escolher não voar ou voar. E aí a gente pode chegar ao Ícaro. Ícaro é um mito grego, mas a gente também não pode desdenhar do mito, porque é uma forma de conhecimento, assim como a ciência e a filosofia. O que diz o mito do Ícaro? O pai Dédalo foi preso e como o presídio por mar e por terra estava cercado de soldados, o pai, que era um arquiteto, um construtor, pensou junto com o filho, e o filho criou a asa, colheu penas de aves e colou naquela armação toda para poder sair do presídio com seu pai voando, pelos ares. E aí nós podemos também continuar 14 bis de Santos Dumont, os balões dirigíveis, e a gente tem os balões dirigíveis na Capadócia, na Ásia. Isso é usado como turismo. A gente tem a asa delta, o avião, as naves espaciais. Neste sentido, o homem, com a sua inteligência e o seu livre-arbítrio, pôde fazer diferente. Se pelo determinismo ele não é um ser alado, pelo livre-arbítrio, pela sua condição de livre, pela sua liberdade, pela sua inteligência, ele pôde empreender, construir tudo isso e pôde voar. Então aí a gente, fazendo essa analogia entre o ser do pássaro, o ser livre do pássaro e do homem, a diferença é que o pássaro foi assim determinado e não pode ser de outro jeito. Mas o homem, pelo seu livre-arbítrio, seu poder de escolha e pela sua inteligência e racionalidade, ele pode ser de outro jeito. Então ele pôde transcender, ele pôde se elevar a esse determinismo e chegar à condição também de poder voar. Mas para a gente continuar falando da liberdade,
de onde a gente vai partir para isso? Como é que o homem surgiu, de onde veio? Então, a gente entra aí nas origens do universo, nas origens da vida, como é que a gente chegou no homem. E aí, para a gente chegar na condição do homem livre, aí a gente teria que voltar muito tempo. Voltar o quê? Para entender o começo, como é que esse homem livre apareceu. Cerca de 20 bilhões de anos, origem do universo, talvez 1 bilhão de anos, as origens da vida, mas a gente não vai se deter nisso, porque o tema nosso aqui é liberdade. Mas eu posso fazer um parêntese, e eu faço isso com orgulho, para falar do naturalista Darwin, o inglês naturalista Darwin, que nos anos 1800, século XIX, ele fez a sua viagem de estudos durante 5 anos pela América do Sul, e nessas viagens ele passou 2 vezes pelo Brasil e também em Maricá, Rio de Janeiro. Isso é um orgulho muito grande para mim, porque eu sou maricaense. E sabendo que esse teórico das origens da vida, da sua teoria, o evolucionismo, o darwinismo, então eu não vou me deter nesses estudos sobre a origem da vida, mas eu teria que fazer esse parêntese para falar do darwinismo, que explica a origem do homem, né, como surgiu, o evolucionismo, os seres foram se transformando nessa adaptação ao meio ambiente, ao universo. Eles foram ganhando de formas mais simples para formas mais complexas até chegar ao homem. Mas não vou me deter nisso, eu só queria fazer um parênteses para falar do Darwin, que esteve em Maricá, nesses estudos que ele fez na natureza, observando e estudando animais e plantas. Maricá também foi um campo de estudos para ele. E isso é um grande orgulho para mim, que sou maricaense. Aliás, a exuberância da natureza maricaense ainda continua, muita coisa. Mas voltemos aqui ao tema liberdade, e aí eu vou partir do homem primitivo. Então, da pré-história, vamos pegar o homem primitivo na pré-história. Esse homem ali surgiu, e ele, o homem inteligente e racional, ele foi evoluindo naquele universo, no planeta onde ele apareceu. Esse homem primitivo, pré-histórico, ele vai para ir buscando a sua adaptação. Ele descobre o fogo, depois ele descobre ferramentas através da pedra, a pedra lascada, e segue com a pedra polida, construindo armas. Por quê? Porque o homem vai experimentando, ele vai criando, ele vai descobrindo, ele vai empreendendo, construindo, por ser inteligente e livre para ir escolhendo, fazendo, criando, construindo. E
do homem primitivo, ele vai organizando as formas de trabalho, ele se organiza primeiro em grupos, e ali começa com o trabalho de caça, de pesca, para enfrentar o perigo dos animais, com essas ferramentas que ele vai construindo da pedra, ele vai enfrentando as feras, e daí ele vai tirando a pele, vai produzindo, construindo as suas vestes. Nas tocas dos animais abatidos, enfrentados, eles vão construindo ali, começando a moradia. E daí do grupo separa trabalho que é do homem e da mulher, da caça e da pesca, entra na civilização, constroem a polis, a cidade, no caso a cidade grega e nos outros países, as cidades vão se estruturando, vão se organizando, aí vão surgindo os poderes, as normas, como fazer, como se organizar, o que fazer cada um, o tipo de trabalho, de empreendimento, e aí vem o mercantilismo e feudalismo, e vamos chegando até os dias atuais com o capitalismo, com o liberalismo, com as formas de organização, de sociedade, de poder, tudo isso por conta de que o homem foi fazendo, fez e faz a história. Por quê? Porque ele tem o querer, ele tem o poder, ele tem o livre arbítrio. Ele pode escolher ficar na passividade ou escolher empreender, fazer, agir. E é neste sentido que o homem difere do pássaro. Porque se o pássaro canta, se o pássaro voa, ele foi produto de uma causa necessária. Ele foi determinado. E é desse jeito, não pode ser de outro jeito. Enquanto o homem, ele tem o livre arbítrio, a liberdade. A liberdade do homem não é a mesma liberdade do pássaro. A liberdade do pássaro foi produto de uma causa necessária e é desse jeito, não pode ser de outro. O homem, ele pode transformar, ele pode transcender o determinismo por conta de ser um ser livre. O ser livre do homem e o ser do homem são imanentes, eles se imiscuem. O homem é livre porque é homem, e a liberdade existe porque existe o homem. Eles se imiscuem, estão imanentes. É como pensa Sartre, o homem é livre porque somos aquilo que fazemos do que fazem de nós. E ele continua, não há diferença entre o ser do homem e o seu ser livre. E ainda mais, pelo existencialismo de Sartre, ele coloca aqui que o homem é livre porque ele é aquilo que faz do que fazem os outros de nós. Então, o que a gente depreende disso? Que o homem, durante a sua existência, ele vai se construindo. Ele se constrói na humanidade. O homem se constrói na humanidade
compartilhando no seu existir, vivendo, convivendo e sobrevivendo. De acordo com Descartes, ele diz que a liberdade consiste unicamente em que, ao afirmar ou negar, realizar ou evitar o que o entendimento nos prescreve, agimos de modo a sentir que em nenhum momento qualquer força exterior nos constrange. Então, o que ele quer dizer? Que quando a gente age ou prefere ficar na passividade, quando a gente afirma ou quando a gente nega, é porque nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres, nós podemos escolher. Eu quero isso, não quero aquilo. Quero fazer isso, não quero fazer a outra coisa. Mas, e aí ele coloca que nenhuma força exterior constrange. Então ele é livre total. Será? Neste caso, a liberdade é ilimitada? Até onde o homem pode ir? A liberdade tem limite? E aí a gente continua aqui com Kant, que considera que a liberdade é a ação em conformidade com a lei moral que nos outorgamos a nós mesmos. Aí a gente pode adicionar a questão da liberdade com responsabilidade. Porque se você age em conformidade com a moral que você outorga a você mesmo, aí você vai ser responsável por aquele comportamento seu, por a sua conduta, pela escolha que você faz. E aí entra a questão do limite. Tem limite? É ilimitado? Eu considero aqui, acrescento até na definição de Descartes, que ele diz que age ou não, sem que nenhuma força exterior constrange, ele considera que a liberdade é ilimitada. Eu acrescento também a força interior. Por quê? Porque psicologicamente falando, você também pode ser impedido por forças interiores, pelo medo, pelo sentimento de medo, pela dúvida. Isso aí pode ser também. Ele considera que não tem limite. Será que não? Então, vamos ver. O próprio homem é livre e por conta dessa liberdade ele fez e faz a história, ele escolhe agir ou não agir, porque ele tem poder, ele tem o querer. Agora, durante essa construção do homem, nesse existir, essa história que ele foi construindo, o homem na humanidade, o homem com o outro, ele foi construindo o seu ser que é individual, mas que a construção foi compartilhada. E nesse fazer história, desde o homem primitivo, nessa caminhada de tudo, ele mesmo, por ser livre, foi criando regras, foi criando leis, foi criando limitações. O próprio homem, por conta da sua liberdade, ele mesmo foi impondo os limites a essa liberdade.
E aí, quando ele ultrapassa o limite, ele se responsabiliza pela conduta dele. E aí é que entra a condição ética, moral, que no caso Kant coloca, né? Que aquilo que outorgamos a nós mesmos, essa conformidade com a moral, o próprio homem outorga a ele a ética, a moral. Então, quando ele age com responsabilidade, assume as consequências dos atos, aí a gente concorda aqui com Kant quando fala isso. Mas, um exemplo aqui, se o indivíduo ele tem a liberdade de opinar, de falar, de dizer o que pensa, mas ele é livre para isso. Mas um juiz também, o juiz, antes de ser e de estar juiz, ele é homem. E como homem, ele é livre. Então, esse juiz, como homem, como livre, e na condição de juiz, ele pode entender o seu entendimento com base na lei, ele pode punir o comportamento de um outro homem que, por ser livre, achou que tinha liberdade para dizer, para pensar, para falar o que pudesse, e, de repente, ele ultrapassou o limite. E aí, o juiz, na condição de juiz, e que antes também é homem e é livre para, no seu entendimento, com base no que prescreve a lei, punir aquele outro que entendeu que era livre, que podia dizer o que quisesse. Mas aí a gente chega na questão: se a liberdade tem limite, quem impôs o limite? O próprio homem, por ser livre. Pelo fato de ser o homem livre, ele mesmo criou o limite. Ele criou a lei. Aí a gente tem a Constituição, um conjunto de leis lá que regem tudo. Ele, quando se organiza em sociedade, ele criou as regras, porque ele é livre. Pelo fato de ser livre, ele teve o poder de criar. Então, a gente tem esses questionamentos todos para ver que a liberdade é um tema que não se esgota, e é como intitulou Arthur da Távola na sua crônica. Depois, se vocês quiserem ler, essa crônica está no livro Alguém que Já Não Fui. Ele intitula a crônica como Ser Livre, tão difícil quanto inevitável. E a gente entende que é. Eu queria encerrar essa fala lendo uma crônica de Cecília Meirelles, Liberdade. Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra liberdade, pois sobre ela se tem escrito poemas e hinos, a ela se tem levantado estátuas e monumentos, por ela se tem até morrido com alegria e felicidade. Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade de outrem, que onde não há liberdade, não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana,
que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam: liberdade, igualdade, fraternidade. Nossos avós cantaram: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria em certo instante. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e certamente morrer por ela. Ser livre, como diria o famoso conselheiro, é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho. Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo luminoso do espírito. Suponho que seja isso. Ser livre é ir mais além, é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida, é não estar acorrentado, é não viver obrigatoriamente entre quatro paredes. Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o sonho das crianças deseja ir. Às vezes é certo que quebra alguma coisa no seu percurso. Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora, muito de outrora, não acreditavam que se pudesse chegar tão simplesmente com um fio de linha e um pouco de vento. Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e perdeu a vida. E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, morreram queimados com o mapa da liberdade nas mãos. São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da liberdade. Para alcançá-la, estamos todos os dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar onde estão, preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato. Mas os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagens de seus antepassados, estranha linguagem humana nestes andaimes dos construtores de Babel. Percebam os meandros da liberdade. A liberdade leva o homem a sonhar, a se empolgar, a extrapolar, leva à inconsequência ou leva a ponderar, a projetar, agir, empreender ou ainda a temer, hesitar e paralisar. Fica a reflexão.